Pessoal, vamos começar mais um Comitê On-Chain da Omega Digital Assets. Algumas notícias importantes no macro. Essa semana, o mais importante, claro que para a nossa visão aqui, foi o corte de juros do Banco Central Europeu, que já inicia-se, né, um movimento de corte de juros. Aí o Banco Suíço também fez esse movimento, acho que na semana passada. Então isso é muito importante para a gente, né, dado que isso está totalmente correlacionado com o fator de risco do mercado, né, e principalmente com o apetite de risco dos investidores para ativos de renda variável. Então é um movimento interessante. O mercado aí precifica um corte de juros em setembro, com mais probabilidade do Banco Central americano, que é o que mais importa aí para a gente, mas muito importante ver esse movimento já ter sido iniciado pelo Banco Central Europeu e pelo Banco Central do Canadá, na verdade. Não foi o Banco Central Suíço, não, foi o do Canadá. Então a gente está acompanhando isso aí de perto, muito importante esse movimento. Saíram dados também da economia do Reino Unido, desemprego subindo para 4,4%. A gente teve também na sexta-feira passada o payroll americano, que veio muito acima do esperado. Isso causou também um certo sentimento negativo nos mercados. Então, de macro, pessoal, esses três pontos aí foram os mais importantes. Entrando agora em notícias dentro do nosso universo cripto, né, a Coreia do Sul, que é um país que mais negocia criptomoedas no mundo, em questão de volume, ela está colocando uma lei aí para tratar NFTs como cripto regular, né? Ou seja, como cripto normal, né? Como se fosse um ativo normal, Bitcoin, Ethereum, que eu acho até interessante, né? Porque não deixa de ser, né, a questão da utilidade, a questão do valor é diferente, mas no final das contas é uma criptomoeda normal, né? Um token, só que ele é não fungível. A única diferença entre uma NFT e um token normal é essa, né? Então fica mais claro aí para os reguladores, fica mais claro também para o mercado. Pode ser um movimento aí que seja replicado para o resto das jurisdições, mas, cara, assim, também não tenho muito interesse em NFTs. Acho que essa narrativa aí, ela ficou muito hypada em 2021 e depois perdeu bastante o sentido, né? A gente pode, claro, a tecnologia, na minha visão, é muito positiva, mas não para uso como foi em 2021, né? Aquelas imagens de macaco, enfim, aqueles troços que a gente viu chegarem a preços absurdos, mas eu acho que isso precisa ser revisto também. Então, vamos dar sequência aqui, agora entrando mais na questão do Ethereum, que é o que a gente vai ver hoje aí nos indicadores on-chain, vai ser com foco no Ethereum, dado que o mercado teve uma grande euforia com a aprovação, mas que essa euforia ficou paralisada aí momentaneamente, porque os ETFs ainda não foram emitidos, né? Ou seja, não foram abertos às sessões de trading, né? Então a SEC está esperando aí esses comentários dos formulários S1 para dar sequência aí no processo de abertura desses ETFs. Então isso deve levar mais um tempinho, talvez até julho, talvez até agosto, né? Vamos ver. Mas isso é normal também. O importante foi que esses ETFs foram aprovados numa mudança aí de última hora, né? Que a gente comentou bastante sobre isso. Acho que foi uma pressão política mesmo, dado que esse ano nos Estados Unidos é um ano de eleições. O Trump está ganhando muita força dentro do universo cripto. Ele está até agora publicamente apoiando o mercado, se intitulando como o The Crypto President, né? O presidente cripto. Então isso eu acho que fez com que os democratas forçaram essa aprovação junto à SEC para não perder força, né? Então acho que isso faz sentido, o que foi excelente para a gente, né? Esses ETFs, cara, estavam basicamente com chances baixíssimas de serem aprovados esse ano, e isso teve essa mudança repentina por causa desse cenário político. Uma notícia que eu achei legal, a Fireblocks fez uma parceria com a Coinbase International para... a Coinbase International, se eu não me engano, é a corretora de futuros, né, da Coinbase.
ela para estender a sua segurança, governança e sua política de suporte, né? A Fireblocks, que é uma instituição de muito peso, né, dentro do mercado, e achei bem importante essa parceria. E no momento, né, de hoje, aí a gente vai entrar na análise técnica, mas o mercado está tendo uma queda. Ontem os ETFs fecharam com 65 milhões de dólares de net flow, né, negativo, ou seja, superaram aí os aportes, acabando com uma sequência de 19 dias de net flows positivos. Isso, eu não vi muito o porquê disso, até porque o payroll foi na sexta, né, a gente pode ter tido impacto também só ontem, pode ser, mas acho que também não foi só por isso. Aí a gente vai descobrir. O que eu tenho visto com muita frequência, eu até mandei no grupo aí do nosso pessoal, é que muitos OGs, né? OGs são old guys, né? Ou seja, pessoas que entraram no mercado cripto muito cedo, eles estão fazendo um movimento de realização de lucro. Então eu estou vendo isso com frequência, até naquele perfil no X, Look On Chain. Ele vi várias vezes, semana passada, semana retrasada, um movimento de carteiras antigas mandando bitcoins para Binance, para outras exchanges, muito possivelmente para realizar a venda. Então pode ser isso que esteja travando o mercado nesse momento, mas que simplesmente eu acho que essa quantidade de bitcoins aí vai ser trocada de mão rapidamente, até pelos próprios ETFs, né? A gente estava nessa sequência aqui de 19 dias, a gente viu a BlackRock voltando a comprar 200, 300 milhões por dia, a gente viu, né, grandes compras, então acho que isso vai ser absorvido rapidamente e tendo mais uma clareza aí no macro, né, principalmente nessa política monetária, na questão da política monetária, a gente pode retomar a tendência de alta, que eu acho que estruturalmente a gente vai ver isso está totalmente perfeita, intacta. E por último, o Arthur Hayes, ele se juntou a esse time da Covalence, que é um token de inteligência artificial, como advisor. E, cara, por que eu gostei dessa notícia? Porque esse cara, ele para mim, é um dos players principais aí do mercado cripto, né? Ele foi o fundador da BitMEX, ele não faz mais parte da BitMEX, mas a BitMEX, no início do mercado, era a única exchange onde você conseguia operar derivativo com liquidez, então era a principal corretora de derivativos. Depois, claro, veio a Binance, veio as outras, ela perdeu o espaço, mas ela ainda hoje continua operando com bastante volume. E depois disso ele fundou alguns projetos, ele está por trás daquele projeto da Etina. Então acho que esse cara dentro do mercado é importante acompanhar o que ele faz. Então achei legal, assim, não conheço muito esse projeto, até a gente vai dar uma olhada no research, né? Eu estava sem muita ideia para o research, aí até surgiu essa notícia, então a gente vai dar uma olhada mais próxima aí nesse token. E aqui o calendário cripto para junho, né, da LayerDD, que a gente sempre acompanha, como é início do mês, né, já não tão início assim, mas a gente virou o mês, então a gente vai ter alguns eventos. Amanhã a gente tem o macro CPI nos Estados Unidos, junto com a decisão da política monetária, que deve ser uma manutenção das taxas, né, o que é esperado só em setembro, esse corte com mais probabilidade. Dentre outros eventos, a gente vai ter o airdrop da ZK-Sync, que vai ser, a gente comentou sobre isso hoje também, vai ser o maior airdrop em quantidade de tokens delegadas para a comunidade. Eu vi que o pessoal da Nuse, cara, arrebentou nesse airdrop aí. Acho que o Andrei chegou a receber 50 mil tokens da ZK-Sync, que dá o valor hoje de 130 mil reais. Então, cara, eles mandaram muito bem. A gente infelizmente não fez, por achar que, cara, essa narrativa de Layer 2 ficou muito fraca, né? Assim, a gente vê pelos tokens Polygon, Arbitrum, Optimism, ficou muito fraco isso, está muito fragmentado esse mercado, né? Então acho que pelo visto valeu a pena, claro, mas assim, você ficaria um tempo aí com o capital preso nesses pools de liquidez da ZK-Sync, enquanto o mercado teve uma alta muito forte. Então acho que, apesar de ter sido bom, acho que, né, a gente conseguiu surfar aí uma alta muito mais forte do que isso. Então acho que valeu a pena não ter feito, principalmente pelo momento do mercado.
mas quem fez se deu muito bem aí. Então tá aí os principais fatos, né? A gente vai ter unlocks de tokens grandes da Ethena, da Sui, né? Que estão aí no nosso radar. Nada que a gente não saiba, né? Assim, os tokens que são recentes, né? Eles tendem a ter esses unlocks maiores aí. Agora vamos entrar aqui, pessoal, na análise técnica de uma criptomoeda específica, aí que foi a pedido do nosso grande Douglas. Cara, a Chilis vem crescendo bastante seu TVL, isso me deixou bem curioso, porque eu não consegui encontrar assim, muitas razões, mas que isso está subindo bastante, né, desde o início do ano. Então a gente vê que a blockchain está atraindo capital aí de usuários e desenvolvedores também, com seu TVL subindo bastante, né? Saindo de quase zero, né? A gente tem uma escala aqui para 800, quase 800 mil dólares, né? Em TVL nominal em dólar, claro, mas isso representa um aumento considerável aí, percentual no TVL da Chilis, o que pode dar tração para o token aí nos próximos meses. Apesar da gente ver que o volume, né, da Chilis está muito ligado a turnover de tokens circulante, ou seja, esse volume operado, né, ou seja, do token, ele está muito ligado ao que o próprio como eu posso explicar, ao que a própria blockchain está emitindo de token. Então isso é o que me deixa assim, a concluir que seria incentivos dos próprios desenvolvedores aí do projeto pode ser para novos projetos dentro da blockchain, pode ser para a comunidade, enfim, pode ser por diversas razões, mas eles estão fazendo esses incentivos, o que está fazendo o volume operado aumentar. Você vê que quando o token turnover sobe, aqui essa linha verde, o volume também acompanha. Então é interessante, mas isso não é ruim não, tá, pessoal? Isso é bom ver que a blockchain está ativa aí, o pessoal tá pensando na comunidade. E olhando graficamente o token, a gente vê claramente um padrão de ombro, cabeça, ombro, mas que na verdade já foi atingido, né? A gente vê aqui que, na verdade, aqui seria o ombro direito, então esse alvo que seria aqui, teria que estar aqui, mas você vê que a gente bateu no alvo, né, técnico desse padrão, então isso já foi de certa forma confirmado e a gente teve uma rejeição aqui dessa região de resistência, né? Então a gente não conseguiu romper, claro que o mercado não ajudou, o Bitcoin caiu, enfim, isso está totalmente correlacionado, mas assim, graficamente ainda assim, não vejo essa rejeição como ruim. A gente não pode perder essa linha que eu desenhei azul aqui, que seria 0,08 mais ou menos, 0,85 dólares, que aí o token entraria numa tendência mais bearish. Qualquer coisa acima disso aqui, se a gente tivesse um pullback maior, com certeza seria uma oportunidade de entrada interessante. Essa linha azul seria a linha do pescoço desse padrão, né? Então que a gente não poderia perder de jeito algum, onde a gente entraria numa tendência mais bearish. Se a gente conseguir romper essa resistência para cima, o próximo alvo seria aqui em 0,30, 0,28 mais ou menos. Daria um alvo bem interessante aí. Então é um token que a gente pode ficar de olho, já adicionei na lista de interesse, mas no momento não estou posicionado, pois assim, o mercado está meio estranho essa semana aí. A gente vai aguardar o CPI amanhã, mais o CPI, né? A decisão do Fed deve ser manutenção, mas o CPI com certeza vai ser importante amanhã. Seguindo aqui para os dados mercadológicos, a gente vai ver alguns dados que, né, corroboram com o que está acontecendo aí no mercado. O acumulado em dólares do token BTC, né, do Bitcoin, a gente vê que a Binance está vendendo bastante, chegou a menos 1,2 bi de venda. Então isso não, quer dizer, teoricamente não são instituições, né? É varejo mesmo. Só que isso causou um grande volume de venda, né? A gente vê que na Bybit e no OKEx também acompanhou, proporcionalmente menor, porque eles têm um share menor do mercado, mas isso tá em linha com o que está acontecendo. Na Coinbase também a gente teve venda, né? Os ETFs ontem tiveram grandes vendas, então porque nesse gráfico aqui não tem, mas se colocar a Coinbase aqui também vai ter um CVD negativo.
Então é isso que está, obviamente, causando o mercado cair, onde você tem mais venda do que compra, obviamente, né? Mas, cara, em questão de liquidações, a gente teve um grande evento de liquidação aqui no dia 7 de junho, o que deu uma desalavancada aí no mercado, porque depois do ETF, principalmente depois da aprovação do ETF, de Ether, a gente teve uma grande entrada de open interest no mercado, né? Muita gente se alavancando, então o mercado teve essa queda, teve uma espécie desse shakeout. Agora, mesmo com a queda recente de preço, a gente não está tendo tantas liquidações, o que indica que o mercado também não pode estar tão alavancado, o que é positivo. A gente vai ver no mapa de funding que ainda não, está muito saudável realmente a posição hoje do mercado. A gente vê que as taxas estão bem leves, né? Assim, na escala de cor aqui, a gente vê que está intermediário, assim, né? Claro que isso não estaria tão, vamos dizer, frio, assim, porque o mercado está em bull market, né? Então isso nunca vai esfriar tanto quanto a gente vê num bear market ou vê num período de acumulação, lateralização extenso depois de um bear market. Então, assim, estando num nível intermediário já pode se considerar muito saudável, porque a gente está com Bitcoin em topo histórico, mercado subindo, ETF de Ethereum aprovado, etc. Solana tendo grande valorização, tudo isso leva a uma tensão maior dentro do mercado cripto. Então, tendo essa taxa intermediária aqui para mais fria, já tá bullish. Isso aqui para mim é bullish, tá? Então, a gente consegue ver aqui que BNB é um token que esfriou, Tom, que é um token da Telegram que estava chamando bastante atenção, esfriou bastante a taxa. Então isso indica que o mercado teve esse reset, né, de certa forma. Apesar de que a gente ainda está com bastante open interest, a gente vai ver que está bem elevado ainda, mas a gente teve aquela queda aqui, ó, no dia 7, uma queda bem relevante. Eu não calculei isso aqui, cara, percentualmente, mas a gente consegue ver que é uma queda relevante. Depois se estabilizou e agora vem caindo de novo à medida que o mercado vai caindo. Claro, se a taxa está positiva, como a gente viu ali, indica que os shorts estão pagando para os longos, né? Então tem muito mais long aberto no mercado do que short. E quando o mercado cai, esses juros em aberto tende a cair também. Agora entrando nos indicadores on-chain, como eu disse, foco no Ether. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi esse Taker Buy and Sell Ratio. O que é isso? Taker é quando você é uma ordem market, né? Então, quando esse ratio cai, indica que a pressão de venda a mercado está aumentando bastante. Então, mesmo com o token após a aprovação do ETF, como ele ficou lateral, né? E claro, quem conseguiu surfar essa alta aqui começou a vender bastante nessa região. E não conseguimos romper os $4.000, mas eu acho que isso é uma questão de tempo mesmo, não se a gente vai romper, mas quando a gente vai romper, porque o que me parece agora, deixa eu abrir aqui o TradingView, o que me parece agora é que a gente está entrando numa, putz, não tá logado aqui, cara, um minuto, a gente está entrando numa grande... Cara, pior que eu nem sei porque que tá deslogado, eu nem sei o meu login. Depois eu já fica logado, eu nem lembro. Depois eu vejo aqui. Mas o que me parece é que a gente tá entrando numa grande armadilha, né? Assim, o mercado está em tendência de alta, os tokens graficamente estão em tendência de alta, os mais fortes, Bitcoin, Solana, etc. Então, assim, essa correção é uma simples, essa queda é uma simples correção num tempo gráfico maior, né? Nada para a gente se preocupar em mudar a tendência, mas isso está fazendo os investidores confundirem um pouco a cabeça. Então, por isso que eu acho que quando o mercado retomar vai ser bem rápido, assim, né? Isso não vai demorar muito tempo, não. Talvez até... comparando os ciclos anteriores do Bitcoin, a gente tende a ficar na verdade agora no hemisfério norte é verão, né? Então a gente tende a ficar até o final ali quase do verão nessa lateralização pós-halving. Isso historicamente sempre acontece. Então a gente pode ficar assim, nesse mercado meio sem direção, caindo, tirando a galera devagar até o final de julho, lá para agosto, enfim, sei lá. Até o final de agosto, quer dizer, aí lá para setembro, assim, a gente retomar aquela tendência de alta mais forte que a gente viu
até maio. Então, até lá, cara, a gente tem que ter muita paciência, como a gente tem agido aí, monitorando as posições spot, não se expondo muito no mercado de derivativos, porque como o mercado fica mais frágil a notícia, a gente não está com uma tendência tão clara, então qualquer coisa tende a ficar muito negativo, então a gente tem que ter paciência mesmo. Agora, olhando esse mapa aqui do Trading Light, a gente vê que o Ethereum tem muita ordem aqui, tem uma sell wall muito forte aqui em $4.000, né? A gente consegue ver aqui que existem esse filtro de cor amarelo é acima de 500 Ethereums que ele indica essa faixa. Então, a gente consegue ver que tem bastante volume de venda aqui dos 3.900 até os 4.100, que a gente precisa ganhar bastante força aí para romper, mas como eu disse, acho que é questão de tempo aí. E agora, como esse gráfico aqui foi tirado, a gente está tendo essa queda hoje, uma queda bem considerável aí, em torno de 5 ou 6%, né, no token. Entrando agora nos dados do Glassnode, a gente vê que, cara, os saldos de Ether e Bitcoin em exchanges estão em mínimas históricas de mais de 8 anos, sendo que o Ethereum está com um percentual em exchanges menor que o Bitcoin, o que eu acho isso extremamente positivo por dois motivos, né? O Ethereum ele tem um market cap menor que o Bitcoin e ele tem uma quantidade em circulação bem maior que o Bitcoin, né? 5 vezes maior. Então, se a gente está com um percentual menor, cara, indica que, cara, assim, quando começar a operar os ETFs, e a gente, claro, tendo boa demanda, que a gente espera também boa demanda, o preço vai se mover bastante rápido, porque a gente está com muito pouca oferta em exchange e o token tem um market cap muito menor que o Bitcoin. Então isso me chama bastante atenção. Tá? A gente está em torno aqui de 10,9% no Ethereum e no Bitcoin 11 ponto alguma coisa por cento. Isso seria do supply total, né? Quer dizer, mentira, isso é do circulante, né? O total ainda, o do Bitcoin ainda há de ser minerado, e do Ethereum a gente também tá naquela questão de mudança. Como houve mudança na política monetária, a gente está agora com uma emissão maior do que aquela queima, a gente vai ver isso também. Mas isso aqui é bem positivo. A grande razão para isso, na minha opinião, é o staking, cara. Olha a curva de tokens Ether colocados em staking está aumentando bastante. A gente está com quase são 45,8 milhões de tokens de Ether em staking. Isso dá quase 39, 38% do supply total. Isso é bem relevante. Então é isso que está causando essa saída das exchanges, principalmente por investidores, para alocar no token no staking. Então essa é a grande razão aí para a gente estar com essa oferta em exchanges baixa, porque a gente está com a oferta de Ether no contrato de staking bem alta e subindo. Isso claro, hoje a gente não tem assim, a gente não tem um lockup grande, né? Como foi na migração do Ethereum para o Ethereum 2.0, você podia delegar alguns tokens para staking, mas até a cadeia se transformar em Proof of Stake, você ficou com os tokens travados. Hoje não mais, você não é instantâneo. Por exemplo, na Lido, se você fizer staking, você recebe o STETH como um token espelho da sua posição dentro do pool de staking lá dentro. Mas você consegue resgatar isso em 2, 3 dias. Então, a gente consegue acompanhar esse processo de pedido de saque e resgate. Eu dei uma olhada no Glassnode, tá bem tranquilo, assim, não tem grandes pedidos de saque pelo contrário, assim, a fila para entrada tá bem maior do que para saída. Mas isso é um negócio que a gente pode acompanhar para, assim, né, vamos supor, vai ter um unlock grande. Então a gente pode antecipar isso até no curto prazo, que é bem positivo. E basta olhar a Lido, né? A Lido detém aí um share bem grande do mercado de staking. Então a gente acompanha isso de perto. Mas é isso que está causando esse choque aí, né?
Agora, cara, mais assim de curiosidade, eu dei uma olhada nas transações do Ethereum, porque como hoje a gente está tendo grande concorrência aí da Solana, Near, etc., é bom a gente olhar assim o tipo de transação que está acontecendo no ecossistema do Ethereum, porque, né, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo mesmo, né? No caso da Solana, a gente viu que o que está levando as transações lá nas alturas, basicamente são mints de NFTs, trading de meme coins, algo que eu já falei várias vezes, que eu não acho que seja sustentável a longo prazo isso. Eu acho que, assim, eu acho que o Solana é um grande projeto, eu acho que tem chance até de flipar o Ethereum, né? Por que não? A gente está vendo o token Sol ETH, né, no par ETH subindo muito, então a gente teve uma valorização nesse ciclo de Solana de mais de 500% versus o Ethereum, então assim, isso não, também a gente não pode descartar. Mas o que eu vejo é isso, assim, Solana sendo o principal concorrente, a gente tem que ter uma transformação nesse tipo de transação onde isso não é sustentável. Assim, claro que isso leva bastante atividade on-chain, mas assim, o Ethereum tem muito mais produtos, como a Aave, como a MakerDAO, assim, o Uniswap, como, assim, produtos sólidos onde a gente consegue ter, assim, na minha visão, mais valor, mas claro que isso pode mudar. Então, vendo aqui, cara, a gente tem a maior parte das transações são vanilla. Para quem não sabe, Vanilla é uma simples transação de tokens Ether de uma carteira para outra, né? Ou seja, você não ativa nenhum contrato inteligente dentro da blockchain, você simplesmente transfere ETH de uma carteira para outra. Isso é a maior parte das transações, então isso é meio assim, não está em como a gente avaliar muito, né? Porque se simplesmente carteiras movimentando. A gente tem uma grande transação de stablecoins dentro do protocolo, o que é positivo. Aqui a gente DeFi e tokens RC20, né? Se a gente somar os dois, vai dar aqui mais, assim, talvez quase igual ao número de transações vanilla, o que eu acho interessante, porque se a gente olhar, a maior parte dessas transações de DeFi aqui são na Aave, MakerDAO e Uniswap, onde você tem um produto ali, de fato, você tem até institucionais fazendo isso, ou pessoas físicas que têm mais capital e mais conhecimento do mercado cripto. Você pode, por exemplo, colocar... a gente fez uma operação dessa, a gente colocou tokens ETH em staking, pegou o STETH, transformou em Rapid STETH, colocou dentro da Aave, pegou um empréstimo para comprar mais Ethereum, pagando uma taxa de 0,3% ao ano, então, de juros. Então, assim, esse tipo de operação é bem interessante até. Aqui a gente tem uma pequena quantidade de bridges, mas que tem subido, que seria, né, você transferir Ethereum para uma Layer 2, para Base, para Arbitrum, etc. NFTs, né, também mais baixo esse número, e Mavbots aqui, Mavbots são os bots que ficam agindo na Uniswap. Esse Mav significa Maximum Extractable Value, acho que é isso, onde você consegue ali dentro da Uniswap, você consegue, assim, operar de acordo com o spread dos tokens ali. Enfim, é uma coisa até bem técnico, mas que isso existe. Então, está aí discriminado o total, né, assim, o absoluto de transações, né, do tipo de transações dentro do ecossistema do Ethereum. Achei bem interessante para a gente, isso é mais de curiosidade para a gente olhar. E aqui, para fechar, o que a gente vai ter uma outra visão, como no último a gente falou muito sobre o Ethereum assim, num momento de não ser deflacionário mais, porque a gente teve o upgrade, a gente teve, né, primeiro o EIP 1559, que introduziu aquela taxa básica da rede, onde essa taxa básica para qualquer tipo de transação ali, Vanilla, DeFi, etc., essa taxa era queimada, o que trazia uma deflação, né, uma redução da oferta e, portanto, uma deflação para o Ethereum. Depois do Chapella upgrade e do Duncan upgrade, a gente teve uma redução muito drástica nas taxas.
em valor mesmo, né? E das Layer 2 mais ainda. Então isso diminuiu muito a quantidade de fees geradas na rede Ethereum. E também, claro, que a atividade caiu, né? A gente está olhando aqui um pico em março, onde a gente teve o rally da PEP, daquelas meme coins dentro do Ethereum, que isso, na verdade, hoje é um mercado que é muito grande. Claro que, como eu disse, não é sustentável a longo prazo, mas isso é grande, a gente não pode ignorar isso também. Então isso fez com que as taxas atingissem um pico e depois das atualizações caíram drasticamente. A gente vê que após um bom tempo, pela primeira vez, as expenses, ou seja, as despesas da rede, são maiores do que as receitas. E no caso aqui, o que são despesas? É a emissão de token mesmo, né? É o que está sendo minerado. No caso do Ethereum, você minera com o próprio token, né? Proof of Stake. Mas as despesas aqui, expenses, nada mais é que isso. Então a gente vê que o Ethereum voltou a ser inflacionário de novo. Isso, assim, cara, pode ser uma preocupação, mas acho que quando a gente tiver... A gente está falando dessas Layer 2 aí que são fundamentais para o Ethereum, mas isso tem muito pouco tempo, cara, de atividade. A gente vai ter uma evolução dessa tecnologia, a gente vai ter... como esse mercado ficou muito pulverizado, né? Porra, hoje existem centenas, talvez, de Layer 2, né? Que o capital fica lá totalmente pulverizado. A gente vai ter uma eliminação dessas menores que não vão conseguir sobreviver e a gente vai ter uma concentração, na minha visão, tá? O que eu acho que vai acontecer, mas pode mudar. A gente vai ter uma concentração de capital maior na Base, na Arbitrum, nos principais cases, na Polygon, na Optimism, nesses 4 cases aí, eu acho que vão reter muito capital, como já retém, mas isso vai tender a ficar mais evidente e esse mercado vai se desenvolver, né? A gente vai ter uma entrada agora de capital institucional no Ethereum, a gente vai ter um aumento na atividade da rede por causa desses ETFs, a gente vai ter possivelmente em breve a aprovação de staking dentro desses ETFs. Quando isso acontecer vai ser muito, muito legal. Eu acho que até a ARK Invest, ela retirou o pedido de ETF de Ethereum, acho que até esqueci de colocar essa notícia aqui, isso já tem 1 ou 2 semanas, mas cara, todo mundo, a Cathie Wood não tá mais interessada em Ether. Eu acho que não, eu acho que ela fez essa retirada do pedido porque no form original ela queria que o ETF tivesse staking. E como a SEC não permitiu nessa primeira aprovação, ela preferiu retirar o pedido do que aprovar e depois fazer um novo pedido para incluir staking dentro do ETF. Então, imagina um ETF onde você está alocado numa criptomoeda e você pode gerar um yield acima da... É bem interessante, né? Então, acho que isso vai trazer também bastante atividade para a rede. E lembrando que a Ethereum pode mudar a sua política monetária assim, de novo. Ela pode revogar a última atualização, por exemplo, que baixou essa taxa. Ninguém fala sobre isso, mas isso não está definido dessa forma. Então, acho que nesse momento aqui, nada para se preocupar. Acho que realmente foi essa grande atividade foi migrada para Solana, né? Basicamente porque realmente a blockchain da Solana é muito mais rápida, muito mais barata, né? Então, esses desenvolvedores que hoje em cripto eles estão muito mais focados em meme coins do que em outra coisa, essa atividade saiu da rede Ethereum. Mas acho que assim, no longo prazo a gente vai ter uma atividade mais sólida desses protocolos assim, que tem um produto mais interessante, aí, mais sólido do que meme coin, né? Então, cara, esse foi o panorama do Ethereum. Continuo bullish aí, acho que questão de tempo para a gente retomar a tendência de alta. E bom, esse foi mais um on-chain da Omega aí, pessoal.